Bom, bem-vindo a mais um mini curso e é uma oportunidade para a gente aprender mais da palavra, se encher mais da verdade. O nome desse curso é Adoração e Adoradores. Isso mesmo, a gente vai falar sobre adoração, como nós respondemos a Deus, a realidade da adoração na nossa vida de maneira prática. E para começar, eu quero falar com vocês hoje sobre o som do céu. Sim, no céu tem um som, e é um som de adoração. Abre aí comigo em Apocalipse, capítulo 19. Para estudar esse curso, traga a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, vamos meditar na palavra de Deus. Apocalipse 19, 6 diz: Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. O som que permeia o céu é um som de adoração. E eu e você temos a oportunidade, todos os nossos dias, de nos juntarmos ao som que está sendo produzido, no som que está enchendo o céu. Eu e você temos essa oportunidade. E não é maravilhoso a gente pensar nisso? Que o som que enche a nossa vida como novas criaturas é o som do céu. É o som que vem do trono de Deus, é o som que vem ao redor do trono de Deus. Há um som que vem do céu. Há um som que enche as nossas vidas como novas criaturas. Há um som que enche o lugar onde nós estamos, porque a presença de Deus começa a se manifestar. E o som do céu é um som de adoração. A gente vê aqui em Apocalipse capítulo 19, como nós lemos, que uma voz de uma numerosa multidão encheu o céu dizendo aleluia. E a palavra aleluia é a palavra mais usada para louvor no Velho Testamento, e ela significa algo que é feito com paixão, algo que é feito, de coração, algo apaixonado, algo vivo. Aleluia não pode ser uma expressão morta. Aleluia é uma expressão viva, de um coração vivo, que adora um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que se comunica, um Deus que se expressa. E a nossa adoração é uma resposta a quem Deus é, ao que Ele fala, a como Ele se manifesta. Essa é a nossa adoração para Ele. Olha só, Apocalipse capítulo 5. Veja, Apocalipse capítulo 5. Do verso 11 até o verso 12, diz: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Gente, a adoração, ela enche o céu constantemente. Se tem uma coisa que nós sabemos pela palavra de Deus que está acontecendo nesse momento no céu, é a adoração. Os anjos estão adorando a Deus, os anciãos estão adorando a Deus, e eu e você somos seres espirituais. Se há uma adoração numa região celestial como a do céu, existe adoração acontecendo no nosso espírito agora. Eu e você somos seres espirituais e a nossa adoração definitivamente é um assunto espiritual. A gente envolve muito adoração com música, mas antes de ser adoração com música, é uma adoração do nosso espírito. Da onde é que flui a adoração? Flui do nosso espírito. Por isso o nosso espírito ele precisa ser recriado. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, nós o reconhecemos como nosso Salvador. O que acontece? O nosso espírito é recriado. O passado ficou para trás. Eis que todas as coisas se fizeram novas. No seu espírito, você tem a capacidade de adorar a Deus. Porque é no seu espírito que há verdadeira comunhão com Deus. Então, pega isso no seu coração. Não é na sua alma, não é no seu corpo. Onde é que Deus se comunica? Deus se comunica de espírito para espírito. Ora, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Onde é que acontece a nossa comunhão? Acontece de espírito para espírito. Do nosso espírito recriado para o Espírito Santo, para o Espírito de Deus com o nosso espírito. Olha só, no verso 13, como é que diz aí? Então ouvi que toda criatura
que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Ou seja, a verdadeira adoração tem o som do céu, e o som do céu é a verdadeira adoração. Então, se nós queremos falar sobre a verdadeira adoração começa no céu. E nós, como somos seres espirituais, captamos isso no nosso espírito, percebemos no nosso espírito, discernimos no nosso espírito e ecoamos onde quer que nós estejamos. Isso é muito importante a gente entender, que a adoração não vem dos nossos sentimentos. A adoração, ela tem que liderar os nossos sentimentos, ela tem que influenciar os nossos sentimentos, mas a verdadeira adoração vem da nossa comunhão com Deus. Quando nós temos comunhão com Deus, nós percebemos aquilo que Ele está falando, nós percebemos a movimentação dEle, e quando nós percebemos, nós respondemos. Então a adoração tem a ver com a nossa resposta ao que está acontecendo do céu nesse momento. É o som do céu e ressoa o nome, ressoa a pessoa, ressoa a obra de Jesus. Por isso aqui em Apocalipse capítulo 5, eles estavam adorando ao Cordeiro. E quando fala de adorar ao Cordeiro, está falando da obra que Jesus fez. Você lembra de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus é o Cordeiro de Deus. Quando nós estamos falando de adorar o Cordeiro, nós estamos falando de adorar não somente a Jesus como Cordeiro, mas aquilo que Ele fez. Aquilo que Ele fez por nós. Nós estamos sendo guiados, então, gente, pelo padrão do céu. O padrão do céu foca em Deus. O padrão do céu não foca nas nossas circunstâncias, o padrão do céu não foca nas nossas necessidades, o padrão de adoração do céu foca em Deus. Isso não quer dizer que Deus não está olhando para as nossas necessidades. Isso quer dizer que quando a gente passa pelos momentos difíceis, pelos momentos de tribulação, a gente continua olhando para Ele e existe alguém que ainda está sentado no trono. E quando nós percebemos isso, a nossa resposta muda. Ao invés de eu responder ao problema, eu respondo ao Deus que está por cima do problema. Aleluia! Isso muda toda a nossa vida. Então, gente, é uma resposta a uma coisa só. Nós constantemente estamos respondendo ao Deus que está assentado no trono. A adoração foca nele. A adoração coloca Deus novamente no centro do trono do universo, no centro do trono da nossa vida. Olha só, Apocalipse capítulo 7, no verso 9 e no verso 10. Diz, depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo, ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro pertence a nossa salvação, pertence a salvação. Ou seja, os anjos estão louvando, os santos estão louvando, o céu está ressoando. Ressoando o quê? Que Ele é digno, que a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Tudo começa no céu, gente. E uma coisa que eu sempre falo com relação à adoração, tudo começa com Deus. Só porque Deus existe, ao redor dele já existe um ambiente de adoração. Só porque Deus se manifesta, já há algo no nosso espírito que deseja responder a Deus. Então, a adoração sempre começa com Deus. E onde é que Deus se manifesta? Deus se manifesta no céu. Deus habita no céu. Deus habita numa região celestial. Por isso, a Bíblia fala que o céu foi colocado no nosso interior, no nosso espírito. Aonde? No nosso espírito. Eu e você temos o céu dentro de nós, ou seja, a percepção do ambiente do céu dentro de nós. E eu sempre digo isso, você não precisa morrer para experimentar o céu. O céu está dentro de você. O céu está dentro de você, sabe por quê? Porque o Espírito Santo se instalou dentro de você. E quando o Espírito Santo se instalou dentro de você, uma parte daquilo que é glorioso se instalou dentro de você. E você consegue perceber o ambiente do céu. E consegue responder de maneira espiritual. Nós percebemos na terra o que está acontecendo no céu e nós respondemos. Então é muito importante a gente captar isso. Para quê? Para que a gente entenda que tudo que a gente vai fazer,
é responder àquilo que Deus já iniciou. Aleluia! Você pegou isso? Tudo que a gente vai fazer é responder àquilo que Deus já começou. Apocalipse capítulo 7, verso 11, verso 12, continua dizendo: todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E não é interessante a gente pensar nisso, porque nesse mundo, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que nesse mundo há várias vozes, nenhuma delas sem sentido, todas elas buscando captar, buscando roubar a adoração do nosso coração. O som desse mundo é um som de sofrimento, é um som de orgulho, é um som de rebelião. Você lembra lá em Daniel capítulo 7, a ordem que Nabucodonosor tinha dado, Daniel capítulo 3, perdão, dizendo que a ordem que Nabucodonosor tinha dado para o som de trombeta, todo mundo se prostrasse, todo mundo adorasse aquela estátua, mas 3 jovens, 3 homens decidiram não se corromper. Sabe por quê? Porque eles já tinham ouvido o som do céu, e o som do céu era mais forte, o som do céu era mais alto do que o som daquelas trombetas, e eles decidiram responder ao céu. E quando você e eu decidimos responder ao som do céu, o milagre acontece. Quando você e eu decidimos responder ao som do céu, ele se manifesta. Como nós cantamos em uma das nossas músicas, basta responder a Deus. Basta apenas responder e ele se manifesta. Sabe por quê? Porque ele está aqui. Uma das frases que eu gosto muito de falar é que Deus, ele só se manifesta onde ele é honrado. Então, nesse dia, pare um momento para observar aquilo que Deus está falando. Pare um momento para observar, pare um momento para discernir aquilo que Deus está falando no seu coração. Sabe por quê? Porque para mim e para você que nascemos de novo, existe um som de uma nova criação, existe um som de um novo criação, de um novo coração, existe um som de um novo relacionamento, existe um som de um novo espírito. Ele colocou em nós um novo espírito, e diz lá no Salmo 40 que ele colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Existe um novo som dentro de você, que o seu espírito capta, que não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, se você der atenção àquilo que a palavra de Deus está ressoando em você, como diz Paulo aos Colossenses, que a palavra de Deus seja ricamente abundante no seu coração. Para quê? Para que quando vierem as necessidades, o som de Deus possa ser mais alto do que o som no mundo. Declara isso comigo, diga: os meus lábios vão deixar fluir o som do céu que está no meu coração. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau, tchau.